Olá pessoal, estamos aqui conforme prometido para iniciar a nossa conversa de hoje e vamos bater um papo muito especial com o meu amigo Edmundo Santiago, que é um advogado aqui de Porto Velho, é um grande amigo, uma pessoa muito querida e alguém que eu estou aguardando já há um tempo para bater esse papo. Edmundo, assim que você entrar, você solicita para participar da reunião, para eu te convidar para você ter acesso aqui. Aí a gente começa a conversar, a interagir, ok? Então preciso receber um pedido seu para ingressar na conversa, tá bom? E aí essa conversa vai ficar gravada aqui no Instagram, para aqueles que quiserem assistir mais tarde. Vai ficar disponível, eu acredito que no IGTV fica disponível por 24 horas. Então até amanhã, nesse mesmo horário, você poderá assistir integralmente a nossa conversa, tá bom? Estou aguardando o Edmundo pedir aqui, solicitar o acesso na conversa para a gente poder bater um papo. Entrou aqui o Edmundo, seja bem-vindo. Entrou o Beto. E aí eu vou chamar o Edmundo. Olá, Edmundo, tudo bem? Estou aqui aguardando que você entre já, vem com aceite. Olha aí, Olá, meu caro, boa tarde. tudo jóia, querido? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Um pouco atrapalhado aqui com esse Zoom, que nunca tinha, nunca tinha tentado a videoconferência pelo Zoom, mas parece que conseguimos aqui pelo Instagram, né? Uhum. A Esli entrou aqui na nossa conversa, Sim, né? Eu acho que é uma pessoa que você conhece muito de perto, que eu me sim, é um lembro. pessoal aí, pessoal de Brasília aí, bem querido. Que legal, que legal. As tecnologias fazem isso, né, Edmundo? Nos aproximam, fazem com que a gente Verdade. possa conversar com pessoas do mundo inteiro, né? Eu tenho uma grande amiga que mora na China e, de vez por outra, a gente troca os horários aqui e bate um papo e dá um alô. Eu procuro saber como é que está a questão de pandemia lá e ela procura saber como é que está a questão brasileira aqui. E a gente vai sempre conversando. Tecnologia é uma maravilha, mas tem seus contras, né? Tem seus probleminhas de acesso, de link, de disco cheio, que é normal. Mas, Edmundo, Exatamente. como o Instagram corta o nosso tempo, vamos começar a conversar, né? Eu quero ouvir de você. Primeiro, conta para quem está nos assistindo quem é você, de onde você vem, o que você faz. Conte-me tudo, não esconda nada. Deixa eu apoiar aqui para ver se fica melhor assim. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Então tá bom, vamos lá. Meu nome é Edmundo, eu sou advogado, e eu sou nascido em Brasília, criado lá até os 8 anos de idade, e vim para Rondônia quando Rondônia se tornou estado, já no início de 1982. Se não me falha a memória, eu cheguei por aqui em setembro de 82, o estado tinha sido recém-criado, e havia um movimento muito grande de instalação do estado, e foram feitos concursos públicos para o provimento de vagas aqui em Rondônia. E o meu pai, na época, advogado em Brasília, ali nos idos, desde os idos do começo de 70, de 1970, logrou passar num concurso público para magistrado e, segundo a colocação dele lá no certame, a gente veio morar em Ji-Paraná. Viemos morar em Olha, Ji-Paraná em 82, né, tudo muito no começo, Ji-Paraná pouca infraestrutura. devia ser praticamente uma vila, né? De Paraná naquela época. Era, tinha até um tamanho razoável, viu, Ronaldo? De Paraná não era tão pequeno.
Mas assim, Aham, só tinha, eu até brinco, naquela época só tinha asfalto para o avião pousar. Fora isso aí, você não via asfalto na cidade, e aí aquela história. Na época da seca, muita poeira, na época da chuva, muita lama, aham, não é? E o projeto traçado pela família naquela época era de ficar pouco tempo em Rondônia. Era finalizar um trabalho de vida do pai. Entre 7 e 10 anos no máximo, estaríamos de volta ao centro-oeste, né? E aí, acabou que ficamos até aqui do anos 2000 e pouco, quando meus pais foram embora, 2006, 2010, por aí. E eu estou até aqui hoje. Fiquei, gostei muito da terra. Eu vim para cá muito novo, então eu tenho mais tempo de Rondônia do que de vida na terra onde eu nasci. Então eu me considero rondoniense. que Adotei a legal. terra de coração, gosto muito daqui. Acho que é um lugar bom para viver. Você não tem toda aquela turbulência das cidades grandes e Uhum, tem um certo acesso a tudo que você precisa, escolas para os filhos, né, entretenimento. E se você precisar sair, nós temos o aeroporto aí muito próximo e é muito cômodo pegar um avião. Não nessa época de pandemia, né, mas temos aí nossas facilidades, não é? E me assim, fala um pouco sobre a tua carreira como advogado. Você já tem uns 20 anos que você atua na área, né? De- eu sou judiciário, né, muitos desembargadores, juízes, né, e aí logo que eu saí da faculdade, eu fiz a escola da magistratura e depois fiz uma série desses cursos preparatórios de carreira jurídica. Na época chamava-se IELF, né, que é o Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes, que depois passou a se chamar LFG. Infelizmente, tivemos o falecimento do Luiz Flávio Gomes aí no começo do ano. E também fiz Damásio de Jesus, por mais de um ano, né, sempre me preparando juridicamente para as atividades jurídicas, para as tarefas jurídicas, enfim, procurando especializar, procurando estudar, procurando estar sempre, sem perder a carona do direito, que é uma ciência muito dinâmica. Né? Muito interessante. E o direito está em constante mudança, né, Edmundo? Como é que, como é que você vê? Vamos falar antes de pandemia, como se não tivesse acontecendo pandemia, nós já tínhamos uma grande transformação no mundo jurídico, né? Como que você vê agora, nessa passado um quinto do século XXI, né? A tua profissão, para que rumo ela vai, para onde está indo o direito no Brasil? Olha, é impressionante, ainda mais para nós que... Eu sou nascido na década de 70, né? Então nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande no final do século passado. Isso redundou muito na área da advocacia, na profissão dos juristas, todos aqueles que lidam com direito. O advento do microcomputador se tornou um item doméstico. Então eu me lembro de meu pai, depois de aposentado, tendo que advogar, fazendo petições em máquina de datilografia, consultando jurisprudências em revistas do STJ, inúmeras revistas que eu ainda tenho até hoje lá no escritório, é mais um elemento decorativo. Não é? Eu acompanhei a evolução, o microcomputador, com os editores de texto, as impressoras matriciais. Você vê, eu fiz um curso de operador de computador na década de 90, no começo da faculdade não existia, não se falava em Windows aqui no Brasil, não era difundido. Uhum. E aí veio o Windows 6.1, aquela coisa toda, a evolução, e hoje nós estamos aqui com o processo digital. Hoje nós estamos num ponto em que, ontem mesmo eu protocolizei 2 ações aqui de casa, trabalhando home office,
Aham. no conhecido sistema PJE. Uma em São Paulo, no sistema ESAGE, né, que é em São Paulo, no Foro Central de São Paulo, e aqui em Rondônia o sistema utilizado bem comum é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, também é adotado na Justiça Federal, CNJ e outros tribunais. Né? E assim, há um salto muito grande. Você, para quem fazia petições, eu vendo meu pai fazendo petições ali na máquina de datilografar, às vezes pedia, até terceirizava esse serviço de datilografar para poder ter mais tempo para a advocacia. E eu ainda muito novo, começando, aprendendo na faculdade, não tinha nem condições de ajudar direito. Mas eu fazia o papel de um operador de computador, quando ele comprou o primeiro computador e entrou nessa fase, nós entramos juntos nessa fase de transição. Né? Primeiro PC XT 386, se eu não me engano, era isso o computador. Ah, aquilo era o máximo. Então, o desafio era você conseguir colocar aquele texto em cima de um formulário que fazia numa gráfica para ficar bonito, aquela coisa toda. Então, a gente viveu essa evolução juntos. E hoje nós estamos aí com o processo judicial eletrônico, em que tivemos que fazer adaptações também de ferramentas de trabalho para poder entrar nessa nova era de tecnologia aí da nossa classe jurídica, em que você peticiona e uma coisa que não tinha acontecido comigo ainda é participar de uma audiência virtual. Né? Agora, Ah, 22 de abril, eu fiz uma audiência na terceira vara civil, entre aspas, né? Porque eu estava em casa, juntamente com a proposta da empresa, o juiz estava na casa dele, o magistrado, e a outra parte estava na sala de conferência da empresa lá, em que eles estavam ali transmitindo. Fizemos uma audiência de tentativa de conciliação, não restou frutífera, mas eu achei muito interessante, porque o juiz intermediou tudo, esteve presente. No final, ele printou a tela do celular para poder certificar que nós estávamos participando ali, com as nossas fotos de perfil, né? E mandou-nos, logo minutos depois, eles mandou o texto da ata de audiência para ver se havia concordância das partes, no que demos ok. E aí a ata foi assinada por ele com os prints do celular na tela do WhatsApp. Eu vou até guardar de recordação, porque que legal. é uma novidade, para mim é uma novidade. Eu nunca tinha Aham. participado de uma audiência dessa forma, né, totalmente virtual, cada um na sua casa, né, nesses tempos de dificuldade aí com essa pandemia. Né, mas a evolução é muito notável, muito notável. O Eu tenho processo visto eletrônico, alguns pode falar. escritórios, Edmundo, investirem, por exemplo, em engenharia de produção. Eu tenho visto algumas pessoas que eu conheço falando dos tribunais, até o CNJ, investindo em inteligência artificial para o direito. E essa questão da inovação, ela não é só de, como é que eu falo, da comunicação, do meio de comunicação, né? Ela tem a inovação hoje na área do direito, ela requer também muitas outras ciências que antes não estavam presentes, eu acredito, dentro dos escritórios, né? A tecnologia é cada vez mais forte e a engenharia da produção para poder ter um fluxo de trabalho, de processos bem mais ágil, a pesquisa informatizada, como é que está isso aí hoje aqui em Porto Velho, na sua visão, no seu escritório, escritório dos colegas? Existe uma competição dessa inovação hoje? Olha, eu vejo muitos escritórios aí com suas grandes equipes de advogados, com grandes assessorias, né, com secretariado, e, e o que eu vejo muito útil nos escritórios de advocacia, é o que a gente chama, dentro da gestão de um escritório de advocacia, o que a gente chama de controladoria jurídica. É um setor criado dentro do escritório e geralmente ele é comandado por um advogado, bacharel em direito, e em que ele cuida da captação dos documentos, arquivos, digitalizações, aquele primeiro contato com o cliente, a coleta de dados, né, a feitura de procurações, contratos de honorários, porque hoje em dia, a depender da demanda do escritório, se cada advogado parar para fazer uma procuração, um contrato,
não é? Colher outros dados. Em outras projeções que você quer para a sua atividade, para a sua advocacia. Não é? Dentro da gestão eu vejo isso aí. Também tem layout de escritório. Há quem entenda que a sala de reuniões tem que ficar bem próxima da sala da secretária, por uma questão de eficiência e de trato com o cliente. Não é? Então, existe uma série de requisitos e de atributos de gestão que podem auxiliar no escritório de advocacia, como uma empresa comum. Mas, a depender da forma que você coloque as suas salas, os seus gabinetes, você aumenta a eficiência, aumenta a produtividade do seu escritório. Legal, Edmundo. Você falou duas palavras-chave que, assim, quando eu ouço, elas me chamam a atenção, né, direto. Um foi criatividade e a outra foi empreendedorismo, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais o quanto que o advogado precisa ser criativo, não apenas no sentido de, eu tenho que decidir aqui esse caso específico, mas ser criativo mesmo no sentido que a gente conhece de inovar e fazer coisas legais, assim, coisas mais fortes, porque me parece que um júri é uma competição, né, entre um advogado e outro, então um tem que ser mais ativo na criatividade do que o outro. E outra coisa é essa questão, os advogados se veem como empreendedores, como empresários, ou eles ainda se veem apenas como advogados? Hoje em dia o advogado está muito perto do empreendedorismo, né? Da figura do empreendedor. Não é comum, olha, não é raro, é mais comum a gente ver grandes escritórios de advocacia em que o advogado, digamos assim, mais antigo ou sócio majoritário, ele assume uma posição empresarial. Ele mais coordena e gerencia o trabalho de outros colegas e dá as diretrizes e define metas do escritório, do que ele próprio, digamos assim, senta para fazer um trabalho criativo. Né? Então, ele está mais negociando novos contratos, né, em busca de outros clientes, do que mesmo naquela tarefa do advogado do dia a dia, de ter que ir para uma audiência, ou mesmo ter que sentar e elaborar uma peça. Né? E assim, se você for olhar do ponto de vista da concorrência, é natural que exista uma competição. Ela decorre do Uhum. número de advogados que você tem no mercado hoje. As faculdades de direito, até então, a cada 6 meses, soltam suas turmas de novos advogados, novos bacharéis em direito que vão tentar aí o exame da ordem para conseguir a carteira da advocacia. Então, você tem muitos profissionais chegando no mercado todos os anos. Não é? E o que eu entendo é que você tem que se destacar. Você tem que logicamente, nos tempos outrora, era muito comum a troca do cartãozinho de papelão. O advogado fazia lá 1000 cartõezinhos de papelão, né? E você encontrava alguém, precisando, meu cartão está aqui. Hoje você tem ferramentas no Google que de forma praticamente gratuita colocam um anúncio seu de forma discreta, né? Temos que estar em consonância com o código de ética da OAB. Então você faz anúncios discretos, mas hoje não tem mais espaço para estar fora da internet. Então, o advogado que estiver fora da internet hoje, não tiver pelo menos um simples anúncio, ele já está nesse mercado concorrente perdendo posições. Não dá para ficar fora da internet hoje. Não estou falando de nada agressivo, nada de aquela coisa de mala direta para cima de pessoas, não. Eu estou dizendo um simples anúncio, a sua especialidade, há quanto tempo você tem de advocacia, quanto tempo você está em determinada área.
quais são as suas experiências, suas formações, né? O seu escritório faz que tipo de matéria jurídica, trabalhista, tributário, eleitoral, civil, criminal. O meu escritório, nosso foco é criminal, mas tem colegas que fazem trabalhista, né? Tem direito consumidor, empresarial, né? Então nós temos ali, não todas as áreas, porque o direito é muito amplo, são muitas matérias dentro da ciência jurídica. Eu me lembro muito de um professor meu hoje, o meu professor de processo penal na Universidade Federal de Rondônia, hoje é procurador de justiça, Dr. Jackson Abílio, muito conhecido aqui na região, aqui em Porto Velho, e ele dizia, olha, o advogado que quer saber fazer tudo acaba não sabendo fazer nada. Então precisa procurar aquilo que lhe interessa. Você, Aham. logicamente, tem que ver se tem demanda na sua região. Eu não queira fazer uma ciência do direito, que aqui você não vai ter demanda, né? Então, procure ver se há uma demanda disponível para isso aí. Se você gosta, você tem uma certa facilidade com a matéria, e estudar, aperfeiçoar para poder manter, pelo menos não, se não lá muito na frente, mas não perder a carona aí nesse mercado cheio de concorrência. Edmundo, diz uma coisa, vou provocar você. O advogado é essencialmente um comunicador? Olha, Ronaldo, o advogado, ele tem que ser um comunicador, porque o primeiro contato com o cliente, lá no começo da causa, alguém que tem um problema para resolver na justiça, seja ele de ordem patrimonial ou de outra ordem, não é? ele primeiro vem conversar. Antigamente era muito comum o telefonema, procurar o nome da pessoa numa lista telefônica, papel, discar para determinado escritório e perguntar se ali existia um advogado criminalista, civilista, que atuasse em direito consumidor, tributário, dentro da área que a pessoa precisa. E a partir dali já estabeleceu o primeiro contato com o advogado. Então, nesse primeiro contato, você tem que mostrar para o cliente se você atende à demanda que ele está lhe propondo e por que ele deve lhe escolher. Por que motivos ele vai estar bem assistido juridicamente se escolher você, se escolher o seu escritório. Aí você pode falar que você tem uma experiência, que você trabalha nessa área há tantos anos, que você trabalhou em determinadas causas importantes, né? Por exemplo, dentro da minha advocacia criminalista, eu tenho atuado em muitas operações da Polícia Federal aqui, desde as primeiras, em 2004, 2005, Operação Mamoré, Dominó e por aí vai. Então, assim, você tem que mostrar para o cliente que ele está bem assistido. Uhum. Então, assim, eu sempre tive uma criação em que eu era muito tímido, falava pouco. E eu precisei dar um passo adiante para que a comunicação fosse mais fluida, e Uhum. porque tem tudo a ver com a profissão do advogado. Não só naquele Perfeito. primeiro contato com o cliente, como ao longo de todo o trato com Perfeito. aquelas atores que trabalham dentro do processo e na justiça, né? E uma outra provocação, a advocacia é essencialmente emocional, essa impressão? Você vai na defesa desse direito, na busca desse direito. Então, do ponto de vista do profissional, aquele que, né, advoga, que chama para si essa responsabilidade, ou seja, que vai falar em nome do seu constituinte, há uma responsabilidade e daí também há um fundo emocional. As partes, na presença de um magistrado, seja uma audiência de conciliação, de instrução, também estão invariavelmente nervosas, apreensivas. Há um desgaste emocional, inclusive, no curso de um processo. Não é? Então,
Quanto aos demais atores, aí você tem o Ministério Público atuando. Talvez, eu não posso falar, mas cada um pode ter o seu ponto de vista de cunho emocional. Do meu ponto de vista, advogado, sempre vai ter. Eu me sinto sempre muito comprometido com essa responsabilidade. Eu te faço essas provocações, essas perguntas, pelo seguinte: eu convivo com vários advogados, né? Convivo com o tribunal inteiro, e com bacharéis em direito, advogados, juízes, desembargadores, a gente está sempre interagindo com alguém do ramo jurídico. E as falas são sempre como se tudo fosse muito pragmático, muito apenas a questão de estudar, apenas a questão de objetivar as ações e as decisões. As cobranças do Tribunal de Contas da União, as cobranças do CNJ, são sempre muito nessa linha de que nós somos objetivos, nós temos que demonstrar e tal. Mas quando eu te ouço falando sobre a comunicação, sobre o contraste entre timidez e ter que vencer essa timidez para falar, a questão de gastar tempo, muito tempo na parte empresarial, na parte de negociação e deixar de lado a criatividade em alguns momentos, porque você não é 10 pessoas, então às vezes o escritório não tem alguém só para negociar, e mesmo que tenha, o cliente quer falar com aquele advogado que vai defendê-lo, então você tem que dedicar tempo para atender esse cliente, e também para estudar, e também para objetivar as coisas. Esse controle emocional, essa gestão pessoal que vai ajudar tanto na comunicação, quanto no empreendedorismo, quanto na defesa das causas, quanto no processo criativo, me parece uma chave, né? Um ponto essencial para se pensar quando alguém resolve ser advogado. Sim, você, você tem que estar pronto para lidar com isso aí, conversar com as pessoas, não é? Levar da melhor forma possível a questão que o seu cliente lhe traz para o juiz, não é? Levar a demanda, tentar que o juiz reconheça ou se convença do direito do seu cliente, não é? Tudo isso aí, você tem manifestações orais que você faz à audiência, você tem que estar emocionalmente preparado, não é? Você tem, além de ter que ter estudado de forma profunda a causa, as provas, a matéria que foi produzida ali, naquele momento, durante a audiência, você tem que estar muito, muito atento ao que foi falado e foi dito em audiência, porque às vezes chega no final de uma audiência de instrução, isso pode acontecer tanto no processo civil como no processo penal, e o juiz, doutor, com a palavra para alegações finais orais. Então você tem que estar emocionalmente preparado para isso aí. Aham. Além do estudo da causa, você tem que estar pronto e preparado para poder ir para uma audiência de instrução, cujo fim vai terminar com você ali, mas a parte contrária pode ser o ex-adverso que litiga com você, ou mesmo o promotor de justiça. E você tem que fazer ali alegações finais orais e tem que estar preparado emocionalmente para isso aí, né? Então, Perfeito. é um trabalho de grande responsabilidade e de grande cunho emocional. Muito bom. Bom, Edmundo, último tópico, tá? A última pergunta vou fazer para você. Depois você fica à vontade para falar o que você quiser. O que muda agora no Brasil, no ramo jurídico, depois da Covid-19? Qual a sua perspectiva agora? O que vai mudar? O que não volta mais atrás, não volta mais a ser como é? Olha, Ronaldo, dizer que não volta atrás, eu não sei se eu posso, não consigo pensar algo que não volte atrás. Porque é próprio do ser humano ter, às vezes, um comportamento conservador, né? E manter os mesmos costumes de antes. E, por exemplo, eu não posso garantir para você que depois que acabar a pandemia, as audiências serão pelo WhatsApp, como eu fiz
Né? Uhum. Hoje porque é tudo disciplinado por uma lei, então você tem um rito em que as audiências, em regra, são presenciais. Né? Aham. Então, você tem que estar na presença de um magistrado, o magistrado tem que olhar olho no olho de uma testemunha, não é? Ou na hora de interrogar um réu, preferencialmente, né? Mas hoje você tem também o interrogatório por videoconferência, já vinha acontecendo, situações de réus que estão presos e tudo, ou distante da comarca. Mas, assim, o que eu vejo, por exemplo, as sustentações orais nos tribunais, o Código do Processo Civil, ele trouxe a faculdade de videoconferência, ou à distância, digamos assim, para aqueles advogados que não residem no foro ou na comarca onde está o tribunal. Certo. Então, só era garantido a participação num julgamento de segundo grau, em que o advogado pretendia fazer sustentação oral para os advogados que não morassem aqui em Porto Velho, ou na sede do tribunal do seu estado, no local da sede. Eu quero acreditar que daqui para frente, dada essa... Estamos aqui fazendo uma live, coisa que eu nunca tinha feito, né? Temos, se você abrir o site do Tribunal de Justiça, pelo menos 2 vezes por semana você vai ver ali um julgamento virtual, desembargadores, uns em sua casa, outros num gabinete, por conta do isolamento, não é? Os advogados das mais diversas partes do Brasil, e não tem fronteira do mundo até, vão estar fazendo as suas sustentações orais, inclusive advogados que moram em Porto Velho, que o Código de Processo Civil diz que não podia. Então, o Código de Processo Civil diz que não lhe é dada a faculdade de fazer a sustentação oral para quem mora aqui na sede do foro do tribunal. Então, eu acredito que deve ter um avanço com relação a isso aí. Não é? A possibilidade de você estar sustentando oralmente num tribunal, mesmo se você estiver morando nessa cidade, imagina uma cidade como São Paulo, com trânsito. É maravilhoso que o advogado que mora lá, que sabe como é que é o trânsito de São Paulo, pudesse fazer essas sustentações orais todas as vezes que precisasse, não tivesse que se deslocar do seu escritório, da sua casa até o tribunal. Eu vejo isso como um grande avanço e eu acho que, digamos assim, eu acho que isso vai virar um hábito, porque facilita muito. Né? Facilita muito. Verdade. É a questão do Verdade. deslocamento. A tecnologia já existia, né? Por isso que foi tão fácil migrar, né? As ferramentas E todas aí, né? já estava tudo aqui. Ninguém inventou um software novo em 15 dias para a gente usar. A coisa já existia. E aí, de repente, a água bateu na canela, nós tivemos que mudar de mídia rapidinho, né? Verdade. Profissões diversas fizeram isso, inclusive na minha área de consultoria, coisas que eu fazia presencialmente, hoje eu faço digitalmente com a mesma fluência. Só não oferecia antes para o cliente, porque o cliente prefere a presença, né? Marcar uma reunião presencial do que uma reunião digital. Então, antes, sempre que você fazia um convite, era muito comum as pessoas dizerem, não, eu não lido com essa mídia, eu não sei fazer isso por vídeo e tal, então vamos marcar uma reunião presencial. E aí você vai na empresa do cliente, você espera a hora que ele está livre, você vê o momento que você pode entrar, você olha para os olhinhos cansados dele, aí você já tem que encurtar o seu tempo de trabalho, porque você não vai desgastar o seu cliente e tudo. E hoje não, hoje você pode fazer uma videoconferência e trabalhar, né, remotamente, como a gente fez um grupo chamado Epoliga, que reúne 10 órgãos públicos. Nós fizemos 5 oficinas de planejamento, que seriam 2 dias presenciais. Nós fizemos 5 oficinas de 2 horas por dia, usando tecnologia. E foi muito legal, muito produtivo. Então, a gente pode aprender, né, essa produtividade, inclusive no teu ramo, talvez, a interação com outros escritórios de outros estados, até de outros países, se torna mais fácil também em termos de pesquisa, de consulta, de grupos de trabalho, de mentorias. Eu acredito que há uma possibilidade muito grande de expansão, né, dos escritórios de advocacia nos tempos modernos, mesmo que
você não vá atuar no outro lugar, mas você ter essa interação com profissionais de outros lugares que antes você fazia por telefone, por e-mail, ou vez por outra usando um aplicativo como esse que nós estamos usando, mas agora você pode criar uma rotina de conferência, até você com seu pai, né? De trabalho, né, remoto, e muitas pessoas que estavam paradas, que estavam até aposentadas, vão poder voltar à atividade, e muitas pessoas que estão ativas que não vão conseguir se ajustar aos novos tempos e vão sonhar com o retorno Verdade. do analógico, né? Pois Então, é. é normal, são vários movimentos. Sabe o que eu estava vendo hoje, só por curiosidade? Estava vendo agora, antes da gente começar a conversar. Eu gosto muito de corridas, né? E os campeonatos pararam. E aí os pilotos estão fazendo campeonatos virtuais. Então estava tendo agora o qualifying da Fórmula E, da corrida de Fórmula E, com pilotos de verdade, o Felipe Massa está lá, o Lucas de Graça está lá, e mais uma série de pilotos de vários países. E também agora com os pilotos que já estão acostumados com simuladores de corrida. Então, o mundo das corridas adquiriu novos atletas agora, né? Então, você imagina o cara que estava ali em casa, incomodando todo mundo com seu videogame, agora está correndo a mesma corrida que o Felipe Massa. Grandes pilotos, Então, não é? esses pilotos renomados e tal. Pois é. Então, a gente tem umas transformações assim, muito interessantes nesse momento, que eu não consigo dimensionar ainda. Para mim é tudo tão amplo, tão cheio de variáveis, que eu não consigo dimensionar esse impacto no mundo. Mas eu fico muito curioso de observar o que cada área está descobrindo, né, nesse momento de transição que nós estamos. Transição tão grande. Como a gente, os decretos do governo estadual, em certo momento, permitiram que a atividade dos escritórios de advocacia continuasse. E o último decreto, salvo engano, semana passada, proibiu temporariamente atividades do escritório de advocacia, e a OAB local aqui conseguiu, através do mandado de segurança, retomar as atividades, mas fica sempre aquele problema, aglomeração, locais fechados. Então, lá no nosso escritório tem praticamente 60 dias que não vamos lá para reunir com clientes ou trabalhar de forma próxima, né? Os nossos colegas, estamos fazendo todo esse trabalho aqui chamado home office. Então, minha interação com os clientes, além daquela audiência que eu tive via WhatsApp com o magistrado, é toda também via WhatsApp, que é um aplicativo comum, e eu me reúno diariamente com um cliente que está morando em Brasília, que tem causas aqui, conversamos sobre as causas, e as reuniões são todas, inclusive com vídeo, né, videoconferência. Nós reunimos e debatemos as causas, e conversamos bastante sobre as questões que ele tem. E ele em Brasília, eu aqui. Não é? Então, assim, antes havia o costume dele ir no meu escritório, passar lá pelo menos uma vez por semana, a gente senta, conversa. Pode me atender? Posso, estou indo aí. Aí chegava lá, só um pouquinho que eu estou atendendo um outro cliente. Aí, aquilo que você falou, a espera, na sala, tudo aquilo. Não, hoje é muito simples. Ele pode falar? Posso. Ligamos aqui o nosso aparelho, conversamos sobre as causas, não é? Sobre as demandas que ele tem aqui na Justiça de Rondônia e também no Mato Grosso, tranquilamente, via WhatsApp, sem problemas e sem colocar, que é principal, né, em risco a nossa saúde. É isso mesmo. Querido, muito obrigado pela conversa. Muito Eu que obrigado por agradeço. me permitir essa live. Deixa um recado para o pessoal que nos ouve aí. O que você quer dizer? Do que você quiser dizer. Né? Não precisa ser sobre direito, não. O que você quiser falar. Né? Deixa um recado para o nosso pessoal que nos ouve. Bom, nesse momento que a gente vive aí meio que confinado dentro de casa, o recado que eu deixo é que todos tenham fé, que façam suas orações, que acreditem que uma hora isso vai passar,
que a humanidade vai sair mais forte disso aí, né, no campo da ciência, da tecnologia. Muitas vacinas já se apontam aí no horizonte como bem promissoras. Não é? Já ouvi falar que vacinas podem ficar prontas aí em 3 meses a 6 meses. Não é? Então, assim, antes era 1 ano e meio para uma vacina ficar pronta, era o que você ouvia falar. Mas tudo isso aí também apressou no campo da medicina e da pesquisa, essa questão de produzir uma vacina diante de um vírus novo. Não é? Então, a evolução vai ser perceptível. Não é? Isso uma hora vai passar e lá na frente vamos sair todos mais fortalecidos e com novos hábitos. Novos Aham. hábitos do mundo digital, com novos hábitos de andar na rua, de higiene, de lavar mais as mãos, essa coisa toda que a gente vai aprendendo aí, ainda que de forma meio forçada, mas vai servir como um grande aprendizado para todos nós. Legal, querido. Um grande abraço para você, para a Obrigado Grazi. aí. Gratidão e a gente se vê em breve. A gente já se vê Ah, semana que vem. semana que vem temos a nossa reunião também A virtual lá nossa pela reunião. comunidade religiosa lá, tá certo. Muito obrigado pela oportunidade de estrear numa live aí com você, para mim foi muito bom. Eu que agradeço. Sempre É mais um bom. aprendizado. É isso aí. Beleza. Conte comigo sempre, no que você precisar, ferramentas e tudo, nós estamos aqui. Tá bom? Um Estou à abraço. disposição, precisando, novos debates aí do mundo da advocacia, pode contar comigo e agradecer a presença de todos que estão aí na live, É que isso mandam um mesmo. recadinho, que batem palma, mandam coraçõezinhos aí, ó. Todo mundo que Isso está nos mesmo. ouvindo com paciência aí, um abraço a todos, um beijo no coração aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência e até logo. Tchau, tchau a todos. Um abraço, até mais.